Na aula de hoje você vai aprender a como fazer uma linda toalha fralda com capuz, para você já vender no seu ateliê e se tornar especialista em enxoval de bebê. Essa é uma das peças super vendidas no meu ateliê e hoje, junto com a Boutique das Rendas, eu vou trazer todo o passo a passo para você. Não só ensinando a como fazer essa peça, mas te dando ótimas dicas e técnicas de venda para você demonstrar esse produto e vender mais para sua cliente. E se você gosta de passo a passo como esse, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Tão curiosas? Querem aprender? Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar de fralda. Eu estou utilizando aqui a fralda simples em 2 medidas. E estou utilizando também a fralda estampada, que é exclusividade da Boutique das Rendas. E aí eu vou usar uma faixa de fustão para poder fazer essa parte do barrado. Vou usar uma renda de algodão, um tecido também cortado, né, na largura ali do meu tecido, uma faixa, e também essa mesma faixa para fazer o viés de acabamento. As medidas. Para o capuz, eu vou estar utilizando uma medida de 35 por 35. Para o corpo da nossa fralda, eu vou estar utilizando 2 fraldas, uma estampada e a outra para forrar, né? Na medida de 70 centímetros, que é a largura da minha fralda, por 1 metro, que é o comprimento. Então, esse daqui é o que a gente vai utilizar de fralda. Viés, a gente vai estar utilizando aqui aproximadamente aí quase 3 metros, tá? E eu utilizo ele na largura de 4 centímetros. Aqui no meu ateliê, eu já padronizei essa medida. E aí eu tiro um pedacinho para poder fazer o acabamento da minha toalha também, tá? E aí aqui a rendinha. A faixa para a gente poder bordar, eu cortei ela aqui com 68 centímetros, tá bom? Então, essa faixa eu utilizei de percal na medida de 12 centímetros. E aí, eu fiz uma montagem aqui com essa matriz, que faz parte da minha coleção de matriz do saquinho organizadores, que junto com elas, né, tem o curso e ela tem passarinho. E aí, eu achei que tinha tudo a ver, então fiz uma montagem aqui. E eu vou estar deixando ela disponível gratuitamente para você lá no meu Instagram, tá bom? No dia que entrar esse vídeo, somente nesse dia vai estar essa matriz disponível. Para você poder ter acesso a ela, você tem que ir lá no meu Instagram, tá no Reels, que eu vou deixar lá para você no último vídeo, para você ver como você faz para ter o download dessa matriz gratuita. Então, a gente vai começar fazendo o barradinho aqui, igual eu fiz o barradinho dessas fraldinhas. Olha só que delicadeza. Eu vou fazer a mesma coisa no barrado da toalha também, porque assim eu já ofereço para o meu cliente como um kit de fraldas e a toalha fralda de banho também. Então, a gente vai fazer esse mesmo tipo de acabamento. Então, a gente começa aqui com a fralda na medida de 35 por 35, porque essa fralda vai ser o meu capuz. Então, como que eu faço, ó? Eu vou dobrar ela aqui ao meio, vou alinhar aqui certinho, ó, dessa forma aqui, tá? E eu vou vir aqui, ó, com a minha faixa, centralizo aqui a minha faixa, o meu bordado, ó. Então, aqui eu vou fazer aqui um vinco, a mesma coisa eu vou fazer aqui na minha fralda, ó. E aí, eu vou centralizar aqui, ó, bordado, tá? Meio do bordado com o meio da minha fralda. Acerto aqui tudo direitinho e vou passar uma costura bem na beiradinha. Ó, então passei a minha costura bem na beiradinha, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, pelo lado do avesso, vou deixar aqui direito da minha rendinha, com o avesso aqui do meu capuz, dessa forma, alinho bem. Já vou pegar aqui, ó, o meu viés, tá? De 4 centímetros, viés, mas que eu não cortei enviesado. E eu vou costurar aqui com uma margem de 1 centímetro. Então, eu coloco aqui o meu guia, porque ele facilita para eu poder costurar. E venho aqui, ó, costurando, já unindo
a minha renda e também a minha faixa. E aí, assim, a renda ficou avesso da fralda com direito da renda e depois aqui, ó, direito do viés com o avesso da fralda, tá? Porque daí depois a gente vai rebater. Ó, feito isso, já posso abrir aqui, quem quiser pode passar, ir para o ferro. E aqui, ó, eu dobro alinhando bem e já vou rebater aqui, ó. Ah, e aí, peraí, muito importante, dobra aqui, alinho para rebater e aí a gente vai jogar a renda aqui para baixo, ó, tá? Para ficar assim, esse detalhe do acabamento da rendinha. Então aí você vai costurando e trazendo, ó, a sua renda para baixo, tá? Vai esticando ela aqui para ficar bem alinhadinho, ó, porque ela tem a tendência, né, a ir se escondendo embaixo da fralda e aí eu vou trazendo ela para cá. Essa costura eu faço bem na beiradinha, então é momento de costurar mais devagar para você fazer um acabamento impecável. Ó, prontinho aqui essa etapa. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma outra costurinha bem na beiradinha, para quê? Para poder rebater essa renda. E agora, feito isso, ó, já tá prontinho aqui o meu capuz. Essa parte está solta. Por que que ela tá solta? Porque eu vou fazer o acabamento do festonê. O festonê você pode fazer tanto na máquina de costura, com um ponto decorativo, ou na bordadeira. No meu caso, eu vou fazer na bordadeira. E aí você tá pensando, mas Eliane, vai ficar aparecendo? Não, porque essa parte da fralda tá solta. Então eu abro aqui, ó, e agora eu vou fazer o festonê somente nesse pedaço. Por isso que eu não fiz na faixa antes. Por quê? Porque senão eu ia gastar tudo isso daqui e não há necessidade. Ó, e aí aqui, quando eu meço, ó, eu coloco ele aqui, vai dar exatamente, ó, vou pegar de pontinha aqui, a pontinha 30 centímetros. Então, com isso, eu consigo fazer com um bastidor maior da minha bordadeira. Então, eu vou fazer o festonê aqui e a gente já continua aqui a finalização do nosso capuz. Então, continuando aqui o nosso passo a passo, já fiz o meu barradinho festonê. E aí, ó, ele fica desse lado o acabamento, mas eu dobro a minha fralda e não vai ficar nenhum tipo de bordado em contato com o bebê. Agora é hora da gente refilar aqui a nossa peça. Então, eu pego uma régua, alinho aqui, ó, certinho, tá? Ó, venho trazendo aqui, ó, alinhando esse lado. Eu vou aqui, só para vocês poderem visualizar, passar um risco com a caneta mágica, tá? Mas como que eu faço? Eu geralmente vou direto e já corto isso no cortador, tá? Mas só para vocês conseguirem visualizar, você pode fazer isso também e costurar primeiro, tá? Você pode fazer assim, costura e depois você corta esse excesso. Ó, tô riscando aqui, fazendo pela linha do ângulo de 45 graus. Vocês vão perceber que aqui em cima, a minha fralda, ela vai ficar faltando um pouquinho, não tem problema, tá? Deixa eu alinhar aqui novamente, que aqui saiu. E aí eu posiciono aqui agora, eu uso essa reguinha aqui, que é qualquer objeto arredondado, ela tem 15 centímetros de diâmetro para poder arredondar. Fica um pedacinho aqui faltando, mas na hora da costura e de passar o viés, tudo isso vai se alinhar. Então agora eu vou passar uma costurinha pela parte de dentro e depois refilo. Nosso capuz está pronto, essa parte principal da nossa toalha aqui, a parte que a gente vai ter mais desenvolvimento de técnicas e agora é só aplicar ele na nossa toalha de banho. Antes de aplicar na nossa toalha de banho, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de unir
uma toalha na outra, porque eu acho que isso, uma toalha não, uma fralda, desculpa, porque eu acho que isso facilita. Você pode fazer isso direto na overlock ou na sua máquina de costura, tá? Seja máquina de costura doméstica ou industrial. Se você não tiver overlock, fique tranquila, isso não compromete em nada o acabamento da sua peça. Então, depois de finalizado o nosso capuz, como você percebe aí do outro lado, já é outro dia por aqui. Vamos continuar a gravação desse vídeo com o capuz já prontinho, eu vou deixar ele reservado e a gente vai começar a fazer o corpo da nossa toalha. Para o corpo da nossa toalha, então, eu vou unir aqui, tá? A parte da fralda estampada e da fralda lisa, e eu vou passar uma costura em toda a minha volta. Como eu já falei aqui para vocês no vídeo, pode ser também uma costura feita na overlock. Eu prefiro passar essa costura porque eu acho que é mais fácil para poder prender. E aí, o que eu faço? Eu também arredondo todas as pontas da nossa fralda, ó. Então, coloco aqui, eu vou descartar essa parte aqui que eu tenho esse auréola, né, da minha fralda, ó. Então, eu vou arredondar aqui, ó, com uma costura para dentro. Eu venho pela fralda estampada. As duas são de 70 centímetros, tá? Isso é importante. Senão você tem desperdício ali, né, de 10. Se você quiser fazer com a fralda premium, você pode fazer com uma camada só de fralda, tá bom? Vai ficar bem bom também. E aí, como que eu gosto de fazer? Eu gosto, né, de arredondar ela aqui e já passar na overlock, porque faz o acabamento porque eu tenho aqui. Mas como eu já falei, caso você não tenha no seu ateliê, pode passar só costura reta. Então aqui, ó, passei o overlock em toda a minha peça, unindo então o forrinho branco e a minha fralda aqui estampada. Eu vou agora aqui organizar, porque essa fralda, ela tem o sentido, tá? Né? Essa estampa, ela tem aqui o sentido. E agora eu vou colocar o meu capuz. Nem passei o meu capuz na overlock, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, não se limitem se não tiverem overlock. Vocês podem fazer só com a costurinha. E aí eu vou colocar alguns clipezinhos aqui, só para posicionar o meu capuz no lugar, não sair. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui prendendo todo esse capuz, né, nessa parte aqui da nossa toalha fralda, tá? Então, vou passar minha costura aqui em toda a volta. Inicio com retrocesso, inicio e finalizo com retrocesso. Prontinho, costurinha feita. Aí, gente, a única coisa ruim de quando não passa overlock é porque a fralda, ela desfia bastante, tá? Então, eu gosto aqui de ir cortando um pouquinho para não atrapalhar. Aí, eu vou começar agora a passar o meu viés. Então, eu gosto de pegar aqui, ó, o lado contrário, viro aqui, tá? Do lado que seria o avesso da fralda e vou estar utilizando aqui o viés de tecido que tá cortado uma faixa de tecido. Ou seja, na largura ali do nosso tecido que tem 1,5. Corto aqui o viés no meu ateliê com 4 centímetros, porque eu já padronizei assim. Antes eu fazia viés de 3,5, às vezes de 3, às vezes de 4, e cada vez ficava um tamanho de viés. Então eu decidi padronizar e todos os viés que eu utilizo no ateliê é de 4 centímetros, porque eu consigo abraçar as peças que têm mais camadas e as que têm menos também, tá? Então eu começo aqui, ó, fazendo essa dobrinha, e aí, como o meu viés ele é de 4 centímetros, eu vou costurar com uma margem de quase 1 centímetro, tá? Eu gosto de costurar aqui com uma margem de mais ou menos 0,8, por quê? Porque daí me dá espaço melhor para eu virar esse viés. Então, vamos lá, agora é só costurar em toda a nossa volta. Quando eu chego aqui nas curvinhas, eu dou uma tensionada no meu tecido. Pra quê? Pra na hora que eu virar, não faça preguinhas, tá?
e vou costurando em toda a minha volta. Ó, e aí tô chegando aqui já no finalmente, na minha última parte do viés. Ó, já faço o meu retrocesso e agora eu viro a minha toalha para começar a rebater. Então, dobra aqui, eu vou dobrar aqui, ó, a minha faixa de tecido e dobro novamente para ela bater exatamente na costura que vai ficar da parte de baixo. E aí eu vou rebater em toda a volta. Quando eu chegar aqui nas minhas pontinhas, eu vou unir os dois, ó, tecido e a fralda, e eu vou dar piquezinhos, tá? Para quê? Para essas curvas assentarem e virar melhor. Então, você pode fazer isso nas 4 curvas, tá? E aí já vem rebatendo o seu viés. E aí aqui, ó, terminamos de rebater o viés em toda a volta da nossa peça. Então, fica assim, de um lado, esse viés rebatido, e assim do outro lado. E aí a nossa peça ficou dessa forma. Ó, e aí tá prontinha a nossa peça. Olha que charme, que encanto fica essa toalha fralda para você oferecer para o seu cliente. Então, a ideia aqui, né, é oferecer a toalha fralda e também o conjuntinho de fraldinhas de boca, né, complementando aí o kit. E, ó, fica super grandona, gente. Ó o tamanho aqui, ó. Ela tem 70 por 1 metro. É uma peça bem legal. E essa toalha fralda aqui é indicada para o bebê do 0 a 1 aninho, que é a fase que precisa de mais maciez na hora de secar o bebezinho. Geralmente, né, as mamães, ou pelo menos essa foi a minha experiência de maternidade, a gente começa a utilizar a toalha com tecido atoalhado mais grosso a partir do 1 aninho, quando o bebezinho já tá ali, né, fazendo um pouquinho mais de bagunça na água, se molhando mais, né, cabelinho cresce, precisa de mais absorção ali da toalha. E essa peça também, já quero aproveitar para deixar aqui a dica de venda para você, é uma peça para você falar para sua cliente, para sua mamãe aí, que é uma peça que ela consegue o quê? Colocar com bastante facilidade na bolsa, na mala, porque ó, a gente faz aqui um rolinho e pega super pouco espaço na mala, né? Ofereça aí kits, né, para ela poder complementar o enxoval. Agora pensa numa toalha de banho, ela faz bem mais volume. Então essa daqui é uma peça ideal para a mamãe, até mesmo depois da fase de 1 ano, utilizar ela como reserva, sabe? Ou seja, pensa aí, é melhor você ter uma toalha fralda do que não ter nada para secar o bebê. Então, mesmo que o bebê esteja maiorzinho, né, falando aí em possibilidades de venda, ela consegue ainda carregar na mala por fazer menos volume. E aí dá diversas funções também, estender no carrinho, colocar no chão para o bebê sentar, enfim, diversas possibilidades. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês várias possibilidades na hora da gente estar fazendo ali as nossas coleções para vender.
Então, ensinei para vocês a como fazer essa toalha com capuz, que tem o acabamento em festonê, vem com uma peça mais delicada, combinando aqui com essa estampa. Mas lá no site da Boutique das Rendas, vocês encontram várias estampas personalizadas e exclusiva do site. Por exemplo, essa daqui que é de cogumelinho, eu fiz ela, ó, deixa eu abrir ela aqui, opa, eu fiz ela, ó, com um acabamento diferente, tá vendo como a gente pode ir brincando? Coloquei o frufruzinho em cima e passei o viés de acabamento todo em branco. Também fiz o triozinho de fraldas. Tem uma outra aqui que é a minha estampa preferida lá do site, que é essa daqui, ó. Vou colocar aqui para poder mostrar para vocês, que é essa estampa floral, que é super delicada. Nessa eu já trabalhei ponto palitos e, claro, fiz a coleção de triozinho de fraldas também. Então, com isso, você vai tendo várias possibilidades para vender mais o seu produto aí no seu ateliê. Porque muitas vezes a gente que trabalha com bordado eletrônico vê aquela peça estampada e pensa, como eu vou aplicar o bordado ali sem carregar? Exatamente dessa forma, vocês vão ver que em todas eu trouxe bordados delicados e uma faixa. E eu não coloquei a estampa no capuz. Para quê? Justamente para não competir com essa parte estampada e trazer mais delicadeza para minha peça, que é o que pede as peças do enxoval de bebê. E aí, me conta se você gostou de, além de aprender a como fazer essa toalha fralda com capuz, também gostou das técnicas de venda que eu ensinei aqui para você e já vai aplicar no seu perfil. E não esquece, todos esses materiais você encontra lá no site da Boutique das Rendas. Então corre lá, garantir os seus produtos. Aqui abaixo na descrição desse vídeo eu tô deixando o site para você, para ir lá conferir tudo que você vai encontrar no site. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!